Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. E minha convidada de hoje é maestra, diretora musical, professora, multi-instrumentista, comunicadora e palestrante. Licenciada em música, pós-graduada em docência do ensino superior e maestra em ministério cristão. Hoje quem conta bons capítulos do livro da vida é a maestra Patrícia Lucas. Confira. George Robert Talks. E é com muito prazer, gente, que hoje eu estou de frente com Patrícia Lucas, essa maestra que é sucesso absoluto. Imagina, numa agenda cheia, lotada de compromissos, ela tirou aí um tempinho para vir contar bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, lisonjeada, me sinto honrada. O prazer é todo nosso, o prazer da nossa equipe, a nossa produção, o prazer é todo meu. Olha, sinta-se em casa. E, gente, por trás de uma mulher bem-sucedida tem uma história de altos e baixos, tem uma trajetória. Então, vamos fazer uma viagem ao passado. Patrícia, começa contando pra gente. Como foi a infância de Patrícia Lucas? Olha, gente, não foi fácil. Como você disse, muitos altos e baixos, né? Vim de uma família de classe baixa para média, assim, então tudo foi com muito esforço, tudo foi com muito sacrifício. Principalmente começar na área da música. Nunca foi tão fácil assim, como a gente espera, né? Então, assim, desde novinha, eu entrei no mundo da música, tinha um maestro incrível, que ele me olhou assim e falou, vem cá. E aí começou a nossa história, né? Eu tinha 13 anos, e aí ele começou a me convidar para tocar algum instrumento, a querer me ensinar alguma coisa, e viu um potencial assim, falou, poxa, você tem talento. E eu fiquei ali deslumbrada com tudo que ele fazia, ele regia coros, orquestras, preparava cantores, eu falei, meu Deus, nossa, que legal, eu ficava impressionada com o trabalho dele. E assim, eu comecei a estudar alguns instrumentos, comecei a estudar clarinete, comecei a estudar música com ele, ia atrás dele nos ensaios, e minha família, inclusive, cantava em um coro onde ele era um maestro, né? E nisso eu ficava nesse ensaio, olhando e percebendo tudo. E aí ele falou, vou te preparar e você vai ser a minha ajudante aqui no coral. Isso tinha Olha 13 isso. anos, né? Agora, Aí, com 10 anos, eu vi pelo seu histórico que com 10 anos você começou a estudar música, você começou a se interessar pela música. sim. É muito interessante você falar, né, a gente falar desse processo. Como foi para você, em termos de... vamos colocar em termos de influências na música. Como foi para você a escolha? Porque você era muito novinha. Então, assim, realmente, na minha família, não tinha ninguém na área da música, né? Então, assim, a partir do momento que eu conheci esse maestro num coral que a minha família participava, esse foi a minha primeira influência, esse maestro Edir. Aí tudo começou. Eu falei, nossa, não sabia que existia nada disso. Eu achava só um trabalho assim, diferente, com instrumentos, vozes, todo mundo cantando junto. E eu ficava impressionada e ligada naquilo, querendo saber mais, querendo mergulhar mais nisso. E ali a primeira influência foi essa, esse maestro, que na minha família não tinha ninguém. Eles só começaram a participar desse coral e eu ia para lá ficar lá ouvindo, vendo, assistindo. E ali foi onde tudo começou. Eu tinha 10 anos e aí as coisas foram melhorando, foram aprofundando, e esse maestro me olhou e falou, poxa, essa menina tem talento. Foi como ele começou a investir em mim, investir em mim, investir em mim, e aí eu nunca mais parei. Então, o meu início com a música, a minha influência, a minha referência, começou com esse maestro aos 10 anos de idade. Agora, por que clarinete e corneta? Vamos lá. Por que isso? Pois Como é. foi essa paixão aí por esses instrumentos?
Então, o que acontece foi o seguinte, ele era maestro de uma orquestra também, e eu queria estudar um instrumento. Eu falei assim com ele, falei: "Poxa, eu queria estudar alguma coisa". Aí ele falou assim: "Ó, começa com essa corneta aí", uma corneta de quartel, que não tinha pistão, não tinha nada. Aí ele: "Toma aí, fica soprando". Aí eu ficava lá tum, 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 soprando o tempo todo, querendo tocar aquilo para entrar para orquestra, achava aquilo maravilhoso. Falei: "Nossa, eu toco corneta", e me sentia, né. Aham. E ficava apitando, tocando, tocando, soprando, soprando, soprando. Aí depois eu falei: "Poxa, maestro, eu queria tocar um instrumento diferente", que eu via na orquestra vários instrumentos. Aí eu ficava encantada com tudo aquilo. Aí ele falou: "Tá bom, vou te apresentar mais um instrumento que você vai ficar todos os dias estudando, só soprando". Aí eu falei: "Então tá". E nada dele me trazer esse instrumento, eu querendo conhecer qual seria o meu próximo instrumento. Aham. Aí ele me apresentou o clarinete. Aí ele falou: "Ó, toma aqui, esse instrumento vai ficar contigo um tempo e você vai ficar estudando, vai soprando, soprando para você entender, pegar a boca dura, eu vou arrumar um professor para você". Eu fiquei maravilhada com aquele instrumento. Eu falei: "Nossa, meu instrumento, um clarinete". Aí montava, limpava, organizava tudo, e ele não tinha onde guardar, então eu colocava dentro de uma sacola de mercado, porque não tinha onde guardar o instrumento. Todo mundo da orquestra tinha o seu casezinho tudo arrumadinho, e eu levava dentro de uma sacola para tocar. Aí eu ficava estudando direto aquilo, achando aquilo maravilhoso, diferente, porque nunca tinha um contato com nada disso, era tudo novidade para mim. Aí eu chegava na orquestra com o meu instrumento dentro da sacola, tirava o instrumento da sacola e ficava tocando, 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 e fui estudando. Ele me ofereceu um professor, aí comecei a estudar de verdade. E aí foi quando começou aí minha paixão pelos instrumentos de sopro. Mas a corneta e o clarinete são instrumentos que realmente marcaram a minha vida aí por essa experiência que eu tive. Foi o primeiro contato assim com dois instrumentos incríveis que eu não conhecia, não tinha noção de nada. E aí esse maestro me apresentou esses dois instrumentos diferenciais, né? É verdade. Agora, algo muito interessante no período, né? Você era uma menina muito jovem. Quais foram os estilos musicais que você já escutava em casa antes de conhecer o maestro? Porque para Ah, você se apaixonar por algo que para uma criança era diferente, né? Qual foram os seus estilos musicais antes do clássico? olha, sempre na minha família, a família é grande, né? Todo mundo se encontrava no final de semana para churrasco, para festas, tal. E na minha casa, meu pai e minha mãe, eles gostavam muito de música, sempre ouviam, compravam vinis. Aí meu pai gostava muito de rock, pop rock, minha mãe gostava já do samba, da MPB. Aí eu ficava ouvindo aquilo direto. Eles colocavam o disco e eu ficava ouvindo, achava aquilo muito bom. E até chegar o tempo do toca-fitas, né? Que aí tocava aquelas músicas na rádio, eu, pum, botava uma fita lá e E gravava as músicas. gravava. Eu e minha irmã. Aí eu falei, nossa, quando eu aprendi a fazer isso, eu fiquei assim, pai, compra uma fita, compra uma fita. Era direto pedindo uma fita nova, porque tocava uma música que eu achava legal na rádio e já deixava a fita pronta e, pum, gravava lá o que eu gostava, para depois ter a minha playlist. Que legal. É. Agora, quando a gente fala assim desse pop rock, né? Era uma influência de um pop rock mais nacional, mais internacional. Como foi? Porque você hoje tem uma trajetória onde você teve oportunidades em experimentar música em outros lugares, outros países. Sim, sim, sim. Naquela época, para você, você já se interessava por algo internacional ou era algo mais nacional? Olha, naquela época era eu pensava eu nunca jamais pensei para fora do país, jamais naquela época, sempre era nacional, tudo era nacional. Meu pai ouvia algum pop rock internacional, achava demais, nossa, que legal. Aí tinha um inglês ali, eu falei: "Gente", aí ficava eu e minha irmã ali ouvindo tudo, mas eu jamais imaginei, jamais pensei, não foi uma coisa que eu sonhei assim: "Ai, nossa, um dia", não, isso aí foi desenvolvendo com o decorrer do tempo, amadurecendo, aí depois que eu comecei a ficar, assim, uns 18 anos, 20 anos de idade, aí sim começou assim, poxa, quem sabe, né? Acho que de Uhum. repente seria interessante essa ideia, mas na minha infância não, eu só ouvia por ouvir, mas gostando de tudo, né? Degustando, criando bagagens e memórias assim, mas não foi uma coisa que eu pensei ou sonhei desde a infância, não. Isso veio se desenvolvendo no tempo, na trajetória, né? Na trajetória de uma menina, gente, que a música se tornou uma paixão, como foi para a família
Agora, como foi para a família, a aceitação na escolha de uma carreira acadêmica. Chegar e falar, olha, eu vou ser cantora, vou ser música, vou ser musicista, eu vou brilhar. Como é que foi para sua família ao você dizer, olha, é isso que eu quero como carreira, é isso que eu quero para minha vida? Olha, foi incrível, porque, assim, minha família sempre me apoiou em tudo, em tudo. E eles acompanharam desde o início o meu desenvolvimento com a música, como eu comecei, na época, com esse maestro. Então, foi assim, um apoio sempre eu tive. Porque quando eu fiz 14 anos, teve um encontro de coros gigantesco lá na cidade que eu morava, lá em Nova Iguaçu, inclusive. Uhum. Aí esse maestro me convidou para estar lá nesse encontro de coros, porque era o coro que a minha família participava, e eu estava ali ajudante dele, né? E nesse encontro de coros, ele falou: Olha, você vai arrumada, tal, com uma roupa parecida com a minha. Aí eu falei: Ah, tudo bem, eu sou a ajudante do maestro, fiquei toda feliz, né? E vários coros lá, todo mundo, vários maestros, todos arrumados, prontos para os seus coros se apresentarem. Aí o que acontece? Nesse dia, quando chamaram lá o coral para poder se apresentar, o maestro Edi, aí ele foi à frente do coro, né? Eu falei, poxa, agora nós vamos cantar. Aí ele olhou para mim assim, eu estava lá no fundo, aí ele fez assim, ó, vem cá. Aí, quando o maestro me chamou, eu fiquei branca, fiquei pasma, porque eu não sabia o que iria acontecer ali. E aí, nesse momento, ele falou: fica aqui, porque você vai reger essa música agora. Aí eu falei, nossa, como assim? Eu fiquei assim sem saber o que fazer. Ele é aquela música que você passou no ensaio uma vez, lembra? Aí todo o coral falou comigo, falou assim, Patrícia, estamos com você. Aí aquilo me deu uma tranquilidade, me deu uma paz, que eu comecei, a primeira vez que eu comecei a reger literalmente um coral. Aí a partir desse dia, a minha família falou assim, não tem como. Ela vai ficar na área da música e vamos apoiá-la. Aí começou tudo. Sempre todo apoio eu tive em todos os cursos, escolas, ONGs, faculdade, tudo que eu estudei de música, tudo que eu fazia, tudo que eu queria na área da música em relação aos estudos e principalmente na época da graduação para decidir seguir carreira mesmo, minha família estava comigo o tempo todo e até hoje isso é uma felicidade, é uma realização que eu tenho porque tudo que eu projeto, sonho, planejo, eles estão ali comigo o tempo todo me apoiando. Em qualquer coisa, da mínima coisa à maior coisa. Meu pai, minha mãe, minha irmã estão ali junto, torcendo comigo, participando comigo dos shows, de tudo. Então, assim, isso eu sou muito feliz e realizada, porque a minha família sempre esteve me apoiando em todas as situações na área da música, né? Desde os altos e baixos, a minha família está ali comigo, me ajudando, me incentivando e me apoiando o tempo todo. Isso é um privilégio, eu me sinto muito honrada, né? Muito bom. É. Legal você falar sobre isso, Uhum. porque eu acho que a base de tudo é a família, Sim, sim. né? Verdade, Eles trabalham tanto para dar uma boa educação para a gente, mas se verdade. a gente não tiver dentro de casa esse apoio que nos levam a ser bem-sucedido como aluno escolar ou nesse caminhar de um Uhum. profissional, se a gente Sim, não tem esse apoio familiar, falta é. alguma coisa, a gente sempre fica com. Gera-se dúvida na cabeça daquele Sim, profissional, se é aquilo mesmo que ele vai fazer, se aquilo mesmo vai agradar o pai ou a mãe. E verdade. quando a família abre os braços e diz: o que você escolheu, estou contigo. É, nossa. Isso é um presente, realmente é um privilégio. Sim, É um sim. privilégio, e falo assim, hoje, gente, é um privilégio. é, Muitos, com o decorrer dos anos, né? Muita família já, eu digo, a sociedade em si já enxerga o mundo de hoje diferente. Mas vocês imaginam, nos anos 80, nos anos 90, É, o início dos anos 2000, o ano 2000 ainda era algo complicado, muito, muito complicado. muito. Existia o preconceito, Uhum. a mulher não tinha tanta voz como tem hoje. Realmente. Hoje, algo que se colocou e se trabalha muito é a inclusão. Antigamente,
existia o quê? A palavra bullying pra gente não existia antigamente, vamos ser honestos, né? Sim. Na sala de aula, tiravam sarro com a nossa cara, a gente só tinha 2 opções. Ou respondia 2 não, né, 3, porque naquela época era assim, né, você respondia para se defender, Sim. ou vinham e tentavam te bater, te atacar de uma certa forma, e a terceira opção é ou você apanhava ou você revidava, Uhum. né. Era isso. Na Não escola revide, minha filha, não revide, era o que eu ouvia. não é então, não bate, Sim, comunica a professora, comunica o isso. diretor da escola. Naquela época era assim. É, Hoje já existe mais o a criança ela é projetada para falar, se é. defender, né. Naquela época era um pouco complicado. Eu acho que nós crescemos no mundo onde a internet naquela época não tinha, Uhum. a tecnologia É. não era do jeito que é hoje, Sim, né? verdade. Então, que nós somos da mesma época, nós Sim, viemos de uma era onde o livro, a gente desfolhava um livro, a gente lia, a gente estudava. Não, a gente não usava a internet para estudo, verdade, não é? verdade. Então, com tudo isso, hoje, com todo esse seu sucesso, porque você faz o que ama, e para ser bem-sucedido tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que Sim, ama, sim, isso né? é verdade, a maior verdade que temos. É a maior às vezes é um pouco clichê, mas, gente, é a É, maior verdade. Se você não faz aquilo que você ama, você não é um profissional de sucesso, é porque verdade, você não tem como ser bem-sucedido, ser bem sim. realizado. Então, vamos escolher aquilo que a gente ama fazer. São as águas de março fechando o meu, é a promessa de vida no meu coração. Como a nossa entrevistada de hoje, que é esse sucesso, e ela vai contar para a gente agora como foi na época, lá atrás, tentar ganhar o mercado onde o homem predominava. Como foi isso aí para você? É, não foi fácil, né? A gente sempre tem altos e baixos, né? A gente tem, às vezes, mais altos do que baixos, mas os baixos, às vezes, também são complicados, mas isso tudo é um suporte para a gente amadurecer, para a gente crescer e para a gente seguir com mais força, inclusive, né? Como maestra, na época da faculdade, eu fiz licenciatura em música, aí depois eu fiz ênfase em regência, fiz muitos cursos, eu fiz o mestrado, fiz a pós, tudo isso pensando para me tornar uma profissional completa na minha área, né? E aí, quando começou a tudo ficar na prática, no profissional mesmo, trabalhar mesmo, as responsabilidades chegarem de verdade, aí foi o momento do palco, né? Então, assim, como maestra, eu sofri muitos preconceitos, porque, assim, ser mulher, né? Mulher negra, com traços indígenas por causa da minha família, tá num palco regendo, conduzindo uma orquestra, conduzindo um coral. Isso tudo choca muito. E por ser nova, 37 anos, nossa, mas você é maestra? Como assim? Uhum, Então, a gente sempre fica tendo que lutar por isso, né? Que o palco é muito, ainda, infelizmente, muito masculino nesse sentido, de você sempre visualizar o maestro tá ali à frente da orquestra, do coral, ou o maestro tá ali conduzindo. Então, quando eu apareço em algum show meu, algum concerto meu, alguma coisa que eu tô à frente, as pessoas, ué, nossa, quando eu sou convidada, né, a pessoa fala, mas quem vai estar na regência? Tá? É a maestra. Maestra? Ué, como assim? É mulher? Mas, ué, quantos anos? Eu falei, tem 37 anos, é uma menina. Nossa, mas quem é essa? Aí quando eu apareço, a pessoa toma um susto, assim, né? Porque ninguém espera, assim, uma mulher uhum. estar à frente de um coral, de uma orquestra, de um show, preparar as pessoas. Então, isso, assim, a gente vem sempre lutando contra isso, para a gente conseguir cada vez mais essa abertura, né? Principalmente na minha área de trabalho, que como maestra ainda não é muito assim, é acessível, né? Mas a gente está ali, ó, o tempo todo, mantendo o trabalho no alto nível, mas ali lutando contra essas impossibilidades, às vezes, né? Que Verdade. aparecem.
É complicado, mas a gente está aí seguindo firme. Mas é isso aí. Você segue firme porque você acreditou que, por mais as dificuldades que você teve, a educação te salva, né? Sim, E é isso. É o estudo, sim, se educar. Olha isso, gente, que sim, fantástico. Ela é sim, maestra, diretora musical, professora, multi-instrumentista, comunicadora e palestrante. sim. Licenciada em música, pós-graduada em docência do ensino superior e maestra em ministério cristão. Quando a gente fala sobre um ministério, esse ver de levar a sua música para outras nações, para outras religiões, como Uhum. funciona, como aconteceu para você esses projetos de música no coral em Roraima, que você esteve lá com povos indígenas, Sim, né? E na Amazônia, você teve com comunidades ribeirinhas. sim, sim, sim. Como foi aí esse convite ou a criação desse projeto, o começar um projeto que te levou a expandir o mercado como maestra? Sim, eu sempre gosto de incluir as pessoas, né, na área da música, e principalmente as pessoas que não têm contato com a música, aí que eu quero levar a música para essas pessoas, né? E esse de Roraima foi uma coisa que eu nem esperava, assim, que aconteceu e surgiu. Tem uma junta de missões que trabalha, né, com essa parceria lá em Roraima com os povos indígenas. E aí eu simplesmente um dia fui nessa instituição, conversei lá, aí a pessoa falou assim: ah, você é da área da música? Eu falei: sim, sou maestra, sou professora de música, tal. Conversamos um pouco. Na mesma hora o coordenador lá falou: meu Deus, temos uma pessoa pioneira aqui para um grande projeto. Aí eu, nossa, daí começamos a conversar, a estruturar as coisas e surgiu a proposta de ficar esse tempo lá em Roraima, nessa comunidade indígena que não tinha nada de música. A gente foi para lá, Uhum. levamos aula de violão, aula de canto, canto coral, e no final dessa viagem de 20 dias, né, nessa interação ali com os povos indígenas naquela aldeia, que foi incrível, a liderança da aldeia me recebeu super bem. A gente fez um grande recital lá no Malocão, assim, que tinha, e todo mundo cantou, teve a apresentação do coral, a apresentação da turma de violões, foi incrível, porque eles não tinham contato com a música, com nada disso. E aí a gente fez essa parceria com essa instituição que acharam, assim, me acharam uma pessoa como pioneira, né, na área da música, que lá não tinha, e surgiu essa proposta da gente ir para lá. E aí foi muito bom, porque foram 20 dias ali trabalhando, ensinando música, eles não sabiam ler. A gente ensinou tudo assim, pensando no abstrato, na prática, fazendo vocalizes, passando as letras das músicas com eles, no dia a dia com eles. Eles decoraram tudo, aprenderam tudo, foi tudo de cor. Aí no final da nossa viagem que teve esse recital, toda a aldeia foi para o Malocão para poder assistir. Tava assim de índios lá, a liderança da aldeia estava lá, toda a equipe estava lá. Então foi uma experiência incrível que a gente teve e parecida com a da Amazônia também, que na Amazônia, na época, eu estava colaborando com a música em uma igreja próxima à minha casa e fizeram uma viagem para a Amazônia para trabalhar lá com as comunidades ribeirinhas. Aí foi um barco para lá, na aldeia, com médicos, dentistas, com pessoas que queriam trabalhar ajudando, né, incentivando as Uhum. comunidades ribeirinhas. E não tinha ninguém na área da música. E Aí, você é pioneira. ora, Patrícia! Aí eu fui, viajei com esse povo todo e chegou lá, a área da música ficou comigo. E aí a gente foi lá trabalhando parte de canto coral, trabalhando parte de violão, teatro. Então foi assim uma viagem, 2 viagens marcantes que tá com o povo, né? Tá com o povo ribeirinho, tá com o povo indígena. Isso foi incrível, levar música para eles, assim, que eles não têm contato com nada disso, de instrumento, de cantar, de coral, ensaio, ninguém sabe nada disso, não é a rotina deles. E aí, nessa possibilidade que a gente teve, foi esse estouro, assim, né? Que foi uma grande surpresa para toda a aldeia, e foi uma surpresa e uma felicidade gigante, assim, que eu guardo até hoje, de experiências, assim, de poder levar o que eu amo, de poder levar a música, toda a arte, toda a cultura para eles. E principalmente, mais do que isso, é aprender com eles. Então, minha bagagem veio cheia de conhecimento, de aprendizado, de trocas. Isso foi muito bom, foi muito impressionante.
Escravizada numa ilusão que é só desilusão. Não seja. Agora, você como professora, você colocou um ponto aqui que é bem interessante, que provavelmente nossos telespectadores estão pensando. Você foi desenvolver esse projeto com uma outra comunidade no qual eles não sabiam ler, escrever. É possível aprender e se profissionalizar no mercado da música sem uma alfabetização? Como você como professora, como você enxerga isso mediante a toda a experiência que você tem? Sim. Eu acredito que 50-50%, né? Nada é impossível, mas precisa sim de uma didática, precisa sim de uma alfabetização para tornar esse possível aluno, esse possível futuro artista, possível músico, possível profissional mesmo, estudante, se tornar como um completo, né? Não ficar com defasagens. Então, assim, quando nós estávamos lá, a gente tinha que fazer um trabalho focado. Não dava para poder ensinar ali eles a lerem, escreverem, não dava para fazer isso porque o tempo foi curto. Então a gente chegou com uma música na prática para poder fazer o nosso trabalho. Mas como professora, por exemplo, se eu estivesse lá, morando lá na aldeia, eu ia com certeza trabalhar a música com alfabetização, para eles começarem a entender, ler, escrever. Isso é essencial para a formação completa de uma pessoa, né? Então isso eu fiquei muito pensativa nesse ponto quando eu estava lá, que eu só percebi lá que me falaram, eles não sabem ler nem escrever, os jovens e os adolescentes que a gente trabalhou praticamente, né? Os adultos a gente teve só algumas atividades. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, querendo fazer mais, inclusive, porque eu só soube dessa notícia lá. Se eu soubesse antes, de repente eu preparava alguma coisa pensando nisso. Aí foi um choque, porque eu falei, e agora como é que a gente faz? Porque eu tinha levado letra, projeção, eu tinha levado tudo, mas na hora eu mudei tudo porque não ia adiantar usar esse material didático. Então eu acredito que sim, como professora, precisa ter uma alfabetização, a pessoa precisa entender, começar ali a ler, a escrever. Isso é uma coisa que eu amo, é ajudar e ensinar. Eu, se tivesse a possibilidade de voltar, tá lá para ajudá-los nesse sentido, seria muito bom, que aí trabalhar música com essa parte da alfabetização, né? Isso seria muito bom, seria incrível fazer um trabalho desse tipo, nesse nível, né? Que aí torna a pessoa ali completo em todas as áreas, né? Minha pergunta veio por quê? Imagina, vários jovens querem o mundo da música, mas na escola não se interessam muito por assuntos que a gente estuda sobre matemática, português, ciência, história, né? Então, hoje nós temos essa consciência como comunicadores, educadores, o quão importante foi o nosso pai e a nossa mãe pegar ali e cobrar, né? Fazer toda essa cobrança lá no passado. Hoje a gente vê isso. Mas, imagina, jovens que estão, eu quero música, mas não quero estudar. Eu quero instrumento, mas não se interessa pelas matérias escolares. É importante você falar sobre isso, porque para toda boa formação é preciso um processo. E isso tudo que nós passamos lá atrás foi um processo, foi uma ponte para que nós pudéssemos chegar a ser quem nós somos hoje. Sim, com certeza. Assim, na minha infância, quando os meus pais sabiam já que eu queria seguir na área da música, né? Mas tinha ali, todos os dias, meus pais, Patrícia, como você está na escola? Vamos aqui fazer o exercício do dever de casa, como é que você está nas provas? Vamos estudar, tá estudando para a prova? Então sempre teve ali essa cobrança da responsabilidade, tipo, você vai para o ensaio hoje da orquestra, mas você já fez o seu exercício em casa, você já estudou, já leu o que precisa ler, então sempre eles estavam ali comigo, me incentivando nesse sentido,
Vai fazer música? Vai, mas você precisa estar bem na escola, você precisa fazer o seu exercício de casa, você precisa ler mais, estudar mais. Eu queria saber como é que estava o meu desenvolvimento na escola, como eu estava com as minhas provas, com os meus exercícios. Então, sempre minha família estava ali buscando me ajudar, né, nessa parte, para depois sim, ó, aí sim você pode mergulhar mais na música. Porque na época eu fazia cursinhos na área de música e tal, mas na escola minha família estava ali, ó, Patrícia, olha, Patrícia, então eu sempre assim, vou estudar, porque eu preciso aprender a fazer tudo direitinho, porque eu também quero estudar música e seguir as coisas da maneira correta. É muito importante a gente dar ter essa responsabilidade, principalmente com jovens, com crianças. Eu já dei aula para crianças, para jovens, para adultos, então a gente percebe como é que funciona assim, a questão da responsabilidade com as coisas, né? As prioridades são diferentes. As pessoas, quero só fazer música, mas aí esquece a escola, esquece o curso, esquece a faculdade. Mas eu quero tocar o instrumento, quero fazer um cursinho de guitarra, por exemplo. Mas na escola eu não estou nem aí para nada. Mas no curso eu não estou nem aí para nada. Mas na faculdade eu não quero nada. Então, assim, eu percebo muito essas prioridades que ficam assim, né? Oscilando o tempo todo. Como professora, eu sempre busco incentivar bastante os meus alunos, sejam eles na área da música especificamente, ou então quando eu preciso equipar alguém em uma outra área, na parte educacional, eu sempre estou ali, ó, é isso, faz isso, prioriza isso, depois você vem para cá. Então, isso é muito importante, é muito importante. É isso, muito bom. Para vocês que estão nos assistindo, quer saber mais sobre Patrícia Lucas? Tá aí na tela o Instagram dela. Vai lá, acompanhe o que ela vem fazendo. Uma pessoa com sucesso absoluto na área da música, professora, maestra e com vários projetos por aí. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta e hoje eu estou de frente com essa profissional que é sucesso absoluto no que faz. Eu falo hoje com a maestra, diretora musical, professora, multi-instrumentista, comunicadora e palestrante, Patrícia Lucas. Obrigada, estamos aqui. Patrícia, conta pra gente agora como surgiram aí esses projetos internacionais. Você esteve na Alemanha, Inglaterra, Argentina e na Guiana Inglesa. Como surgiu esses projetos, essas parcerias para que você pudesse viajar e mostrar todo esse talento que você até então só estava mostrando para o nosso Brasil? Como aconteceu isso aí na sua vida? Bom, assim, na minha vida as coisas acontecem assim, às vezes, quando eu menos espero, né? Às vezes eu planejo alguma coisa, a gente faz ali, vai, segue, dá tudo certo, mas às vezes acontecem surpresas que eu nem mesmo fico, nossa, tem essa possibilidade? Vamos embora! Então, assim, nessa parte internacional, por exemplo, Londres e Alemanha, foram dois lugares que a gente seguiu, assim, primeiro a gente parou lá
em Londres, depois ele seguiu para a Alemanha. Foi uma viagem em 2 países ao mesmo tempo. Porque como é que surgiu isso tudo? Foi um projeto que tinha de uma igreja, inclusive, que juntaram vários artistas, cantores, músicos, as pessoas que trabalhavam com arte, inclusive, não precisava ser dessa igreja, mas estavam juntando pessoas assim, profissionais da arte, né? E aí eu tinha uma amiga que ela falou, pô, Patrícia, cara, vai rolar uma viagem, não sei o que, tal, dá para a Alemanha, depois a gente fica um tempo na Alemanha, depois a gente fica um tempo em Londres, fazendo atividade com música, coral, banda, teatro e tal. Aí eu, como assim? Eu não imaginava ir para fora do Brasil. Aí começou a estruturar melhor essa conversa e tal. Aí eu levei essa proposta, essa ideia para minha família. Aí minha família tomou um susto, assim, como assim? Minha filha nunca saiu do Brasil. Eu tinha, não sei quantos anos eu tinha na época, acho que 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. E aí a gente começou a estruturar isso tudo. E a proposta da viagem era o seguinte: levar música para esses 2 países, né? E na parte prática, assim, praças, ruas, teatros, ONGs, instituições. E aí esse grupão todo, cada um na sua área. Um cantava, o outro tocavam, uns faziam teatro. E aí a gente, no final, juntava isso tudo para uma grande apresentação nas praças ou em um teatro. Então, nisso, eu fui como clarinetista, tocava clarinete na época também, aí fiz de tudo. Fui como clarinetista, participei do teatro, cantei no coral, e nisso acabou que a gente se desenvolveu muito como artistas, assim, junto, em grupo, em conjunto. Aí, nisso, a gente se desenvolvendo, passando ali os dias, ficamos nas casas, hospedados nas casas das pessoas, a gente ficou praticamente 1 semana e pouca em Londres, depois 1 semaninha e pouca na Alemanha. Foi um choque cultural, obviamente, eu não falo alemão, cheguei a estudar um tempo, mas eu não falo alemão. E tinha um tradutor com a gente, que estava ali nos ajudando, nos apoiando o tempo todo que a gente precisava, né? Mas foi incrível porque, assim, a experiência foi única, porque a música é universal. Então, assim, Verdade. a mesma em qualquer lugar. Então, quando a gente chegou lá em Londres, a gente estava tocando junto com a galera londrina lá, o pessoal tocando a mesma coisa, fazendo a mesma música, cantando a mesma partitura, em uma outra língua, mas a melodia era a mesma. Teatro, a gente estava também participando juntos, quando a pantomima, por exemplo, que é o que a gente fazia bastante na rua, pintava a cara e vamos embora. E aí, na Alemanha, a mesma coisa. Então, isso foi muito importante e marcou muito a minha vida como artista, assim, porque a gente vê que realmente a música abre portas e a música é a mesma linguagem em qualquer país. Você pode chegar com um alemão do teu lado ali, tocando contigo a mesma coisa. Independente se você fala a língua dele ou não, mas a música faz com que você se aproxime da pessoa. Então, a gente estava ali tocando, dando canja, fazendo teatro. Então, assim, juntava no coral, a gente tinha lá o texto em alemão para cantar alguma música, mas aí vinha o tradutor e falava mais ou menos a pronúncia, mas a melodia era a mesma, era o dó, ré, mi, fá, sol, era o sustenido, era o bemol. Então, isso foi muito bom e muito importante, porque foi uma viagem que surgiu do nada, a gente não tinha condições para isso, não tinha nada, não tinha passaporte, não tinha nada. Mas foi a galera que gostava do meu trabalho, investia em mim, que via assim, tem potencial, essa menina tem potencial. Todo mundo me ajudou em tudo. A passaporte, a dinheiro para passagem, o dinheiro que eu precisava levar para lá. Então, muita gente me ajudou para que eu pudesse fazer essas 2 viagens. Não foram viagens baratas, na época eu não tinha noção como funcionava nada disso. Então, foi toda a minha família me ajudando, amigos me ajudando, para que eu conseguisse viajar bem. E foi muito bom esse apoio de tantos amigos, de tantas pessoas que olharam assim, não, Patrícia, não, vamos lá, você vai viajar? Sim, que eu achei assim, não vai dar certo, deixa para lá, não vou conseguir. E a mesma coisa foi na Argentina, né, em Buenos Aires. Mas aí eu já tinha viajado praticamente com a minha irmã. Foi uma viagem assim em família, que eu não esperava trabalhar, mas eu levava o meu instrumento para todo canto. Eu levava meu clarinete, eu levava meu violão. Aí lá conheci um artesão que produzia carrões, né, instrumentos de percussão. E a gente começou a planejar coisas juntos ali na viagem. Comecei a tocar com ele, ele me convidou para tocar num restaurante, me convidou para tocar numa feira. Depois, um outro moço, baldeonista, que tocava, me chamou, brasileira, que tocava clarinete, me chamou para tocar numa apresentação com ele no restaurante. Então, assim, foi uma viagem que eu fui aproveitar e trabalhei. Então, assim, ali a gente começou a surgir outras oportunidades, a gente começou a surgiram outras propostas de trabalho, e a música foi se desenvolvendo ali em Buenos Aires. Na Guiana já foi uma extensão de Roraima, porque a gente estava lá com os povos indígenas, mas aí a gente estendeu um pouquinho a viagem para a Guiana, porque
a equipe de lá falou assim: vocês querem conhecer a Guiana Inglesa? Eu falei, como assim? Mas é aqui próximo? Ah, não, são tantas horas de viagem. Aí eu falei, será que dá pra gente. E fomos, saímos da aldeia, Aham. seguimos a viagem e fomos a uma estrada gigantesca, chegamos na Guiana e fomos fazer música ali, conhecendo o povo, entendendo a cultura. Aí levamos um pouco de instrumento para tocar ali com eles, de violão para poder fazer música na rua, nas praças, com as crianças saindo da escola, juntava todo mundo e a gente estava ali cantando, tocando, e foi um momento super mágico, assim, eu não esperava, né? A Buenos Aires e Guiana não esperava tudo isso nesse sentido, mas foi um presente nessa questão de ser surpresa. E a Alemanha e Londres foram na verdade, foi uma viagem assim, que eu achei que não ia dar certo, né? Foi planejada, mas achei que não ia dar certo. Todo mundo juntou para poder me ajudar. E eu consegui ter essa experiência fora do Brasil, que até hoje marca a minha vida, com tudo que eu aprendi nesses dois países assim, muito importantes. Culturalmente, musicalmente, foi muito bom. Inesquecível, na verdade, né? Bom, é É. bom, gente. Olha que é tão bom, porque a família, o apoio dos amigos, né? Como isso Sim. conta na nossa vida. E a gente chega num ponto da vida, a gente para e pensa assim: olha, para eu ser quem eu sou hoje, foi necessário assim outras pessoas, a família e amigos acreditarem que eu poderia chegar onde eu estou hoje, né? A gente tem essa sensação, Sim, não é? verdade. E é muito bom. Nossa, Agora, você fala, né, de estar fora, no teatro, música. Na família, só você que ficou com a música? Você falou sobre a sua irmã. Tem alguém na sua família que também tem influências no teatro, em relação com TV, com música? Ou somente você é a única? Vamos dizer, né? Você é a única louca da família, porque quando a gente fala em arte, fulano é louco. Como é que literalmente. Assim, quando eu era mais nova, né, a minha família, ela até chegaram a estudar algum instrumento, mas quando era criança, mas ninguém seguiu carreira de nada. A minha irmã chegou a estudar clarinete comigo também, meu pai chegou a estudar trombone na época, quando eu era criança, minha mãe clarinete, mas ninguém quis nada disso. Só que o diferencial é o seguinte, sempre quando eu faço alguma atividade em alguma ONG ou alguma igreja me convida para fazer alguma atividade musical, por exemplo, Natal, Páscoa, aí alguma igreja me chama, Patrícia, dá pra... Aí vou para lá fazer uma atividade assim. A minha família é a primeira a estar lá no coral, cantando comigo. Que legal. Então, assim, mas ninguém é da área. Minha irmã não tem nada a ver, ela é administradora, trabalha com outras coisas. Meu pai e minha mãe não tem ninguém, assim, nada a ver. Então, eu sou a única que estou aí, né? Você é a única que está, não desistiu, acredita que a arte salva, que a música é importante, e independente do gênero musical, é isso. Você é a profissional que acredita que é possível viver da arte. Muito. Parabéns, mais sucesso para você. Como é bom a gente ver, né, que através da música você traz essa vida, essa vitalidade, essa vontade em passar para as outras pessoas que a educação é importante, leitura é fundamental, a música salva, mas para que você chegue a algum lugar é necessário que você se permite. E se permitir a algo é muito complicado, porque o autoconhecimento assusta. Muito. E quando a gente se encontra em algo, a gente fala assim, nem eu imaginava que seria tão profundo chegar a algum lugar. E a gente se sente... Chega momentos, pelo menos comigo, acontece isso. Eu me sinto até arrepiado em alguns momentos. Falo assim, olha aonde eu cheguei. Né? E é um presente. Muito. Gente, eu vou para aquele momento do nosso programa, sabe? Que tem gente que fica assustado, com medo, mas é fantástico. Agora vamos para o nosso bate-bola.
Bate-bola com Patrícia Lucas. Vamos lá. Patrícia, um sonho. Consegui espalhar a música mais do que eu já consegui. Mundo inteiro, mundialmente mesmo. A minha arte ser conhecida mundialmente. Com a simplicidade que ela tem, mas na profundidade que ela projeta e que ela consegue compartilhar. Uma vontade. De abrir uma instituição, uma escola de música, um lugar que as pessoas possam estudar e ter essa experiência de aprender música, aprender mais sobre arte, aprender mais sobre cultura, sem precisar de tanta burocracia. Um lugar. Um lugar. Alemanha. Por quê? A cultura, a educação, a musicalidade, o clima me inspirou muito quando eu estive lá. Educação. Essencial para qualquer pessoa. Primordial. Primeiro tópico da lista. Um livro. Acredito que a Bíblia Sagrada nos ensina muitas coisas. Complete agora. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Acho que o egoísmo das pessoas. Eu amo Minha família. uma cor. O branco me traz paz. Montanha, praia ou cidade? Montanha. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Um estilo musical. Bossa nova. Para mim, a música é... Tudo me completa. Eu me defino uma mulher... Responsável. Família, para mim, é... A base de todas as decisões. Para mim, Deus é... É a batida do meu coração. Que bom. E que essa batida do seu coração, essa alegria que você traz, essa energia que move o nosso universo, né? Que a gente chama aí o nosso Deus, essa energia que move esse universo, possa fazer com que você a cada dia se sinta mais completa em tudo que você venha fazer. Que nosso universo possa realmente conspirar a seu favor e que você seja esperança para todas aquelas pessoas que almejam ter uma carreira de sucesso como a sua. Parabéns. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. Suas palavras me inspiram. Estão aqui guardadas no meu coração. Obrigada pela disponibilidade, por esse convite incrível e maravilhoso. Me sinto honrada, lisonjeada de ter esse tempo aqui com vocês. Muita gratidão, muita gratidão. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. Agora, deixa uma mensagem para o nosso público. Imagina quantos jovens querem tocar, cantar, querem fazer a diferença, mas se sentem perdidos por aí. Deixa, então, uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, então deixa aqui para vocês o seguinte. Se vocês têm um sonho, corram atrás, dediquem-se, acordem cedo, estudem, se preparem. Não achem que um sonho está longe, que está impossível. Tudo depende de nós. E com certeza as coisas vão se encaixando. Então é isso. Se você tem um sonho, corra atrás, dedique-se, estude, arrume pessoas, se cerque de pessoas que consigam te apoiar, te ajudar e seja uma pessoa responsável, educada e comprometida com tudo que você colocar a mão. Eu tenho certeza que vai dar certo e todos os seus sonhos serão realizados. Com certeza absoluta. Isso é certo. É isso aí. Fica aí a dica, a mensagem da nossa personalidade do dia. É isso, gente. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. Pessoas que acreditam que é possível, sim. E quando a gente acredita, a gente realiza,
A gente faz acontecer. Sim, Quando eu sim. falo no nosso programa, que as pessoas já falam para mim assim, todo programa você fala sobre isso, mas a educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. E quando a gente tem a consciência disso, com certeza o céu é o limite. Uhum. Então, é isso, acreditar. Fica essa mensagem da Patrícia para todos vocês. Patrícia, minha querida, parabéns, mais sucesso para você Obrigada. e que a gente possa, muito em breve, nos conhecermos pessoalmente, né? Porque eu estou aqui em Nova York, você está aí no Rio de Janeiro Sim, e fazendo esse trabalho maravilhoso. E é isso. Continue, parabéns e mais sucesso. estaremos juntos com certeza em breve. Em breve, muito em breve. Para você que assiste o nosso programa, acompanha sempre o que eu venho fazendo, fica aí disponível. Tanto as redes sociais da Patrícia, como minhas redes sociais estão aí na tela para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Robert Stocks. Robert Stocks.